Graças a Deus, que Deus abençoe a vida de todos que já estão se conectando conosco através desse vídeo. E certamente a presença de Deus, o bom perfume de Cristo será exalado através da santa palavra de Deus. Aqui estamos para abordarmos aqui o tema, o qual foi escolhido ontem, né? Fizemos uma live ontem e o tema escolhido foi as consequências da entrada de um espírito maligno na vida de alguém, na vida de um ser humano, né, no caso. Eu gostaria que desde já você já compartilhasse esse vídeo para que outras vidas venham estar conosco, né? Para você, né, que já assistia aí os nossos vídeos anteriores, até mesmo nesse formato de estudo bíblico, onde escolhia-se um tema e em 24 horas nós corríamos atrás aí para responder a expectativa desse tema. Nós vamos fazer no mesmo formato. A diferença é que antes era um culto no lar, né? Fizemos isso muito no tempo da pandemia. Era um culto no lar, tinha o momento da adoração, tinha o momento do louvor. Nós vamos ter ainda uma live só para adoração. Porém essas, né, a única diferença é que essas serão focadas no estudo bíblico, no conteúdo qual estamos buscando para o crescimento e o aperfeiçoamento. Então, dentro desse tema, eu gostaria que vocês já fossem separando as suas perguntas sobre as consequências da entrada do espírito imundo, espírito maligno, na vida de um ser, na vida de alguém, na vida de uma pessoa, né? O que o diabo faz, o que acontece, né? Quais são as consequências, para não fugir muito, porque é um tema muito abrangente, né? Mas quais são as consequências, né? O que ocorre na vida de uma pessoa que é aí possessa por um espírito maligno. O maligno já disse, né, a origem e a casta, o tipo desse espírito, né? Boa tarde, dona Nonata, paz do Senhor Jesus. Pessoal, gostaria que alguém que me tem aqui no Facebook compartilhasse aí comigo no WhatsApp a live. Eu não consigo, eu sempre faço essa tentativa aqui de compartilhar nas minhas transmissões, embora eu deixei todos avisados aí dessa live, que vai ser uma bênção para a glória de Deus, né? O nosso irmão Pedro, que sugeriu esse tema, colocamos ontem em votação e foi então o tema escolhido, né? E a cada dia nós vamos crescer aqui através desses vídeos, vamos aqui crescer através do conteúdo, porque as pessoas precisam saber as consequências da entrada de um espírito maligno. Porque, por exemplo, alguém não põe o dedo na tomada, ou melhor, tem ali na minha frente um quadro de energia. Uma pessoa que sabe que aquilo é um quadro de energia e o que acontece quando coloca o dedo nos barramentos, com certeza essa pessoa não vai fazer. Por quê? Conhecimento de causa. Essa pessoa sabe das consequências, não é isso, Gabi? Sim, sim. Boa noite, né, a paz. Boa noite, bispo. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. A pessoa sabe das consequências, vai tomar um belo de um choque. Então, por que não permitir que a minha vida venha a ser invadida, venha a ser tomada por espíritos malignos? É importante termos esse conhecimento em função disso, porque quando a pessoa tem o conhecimento, a pessoa ela vai se policiar, a pessoa ela vai ali certamente tomar um cuidado redobrado. Então, antes aqui de tudo, eu quero falar sobre o contraste, né? O tema é as consequências da entrada de um espírito maligno na vida de um ser humano. Eu quero falar sobre o contraste. Isso mesmo, pessoal, já compartilha aí no Facebook, já compartilha aí, faça igual o Fernando, né? Ele disse aqui, ó, já compartilhei, glória a Deus. Já compartilha aí no seu WhatsApp,
Já compartilhe porque, olha, é fogo puro. Tá aqui, ó, o estudo na minha frente, o qual buscamos de Deus para poder abençoar a sua vida. E certamente a sua vida será grandiosamente abençoada por Deus. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando você tem conhecimento, quando você aprende a luz da palavra, dificilmente o maligno, o diabo, ele vai conseguir te vencer. Ele vai conseguir te parar. Ele vai tentar, ele vai insistir, ele vai bater na tecla, porque o bicho é tinhoso. Pensa num bicho perseverante, é o diabo. Ele vai tentar, mas ele não vai conseguir, uma vez que você está pautado na palavra. Então, sem mais delongas, eu já vou aqui dar início aqui ao tema, né? E como o Espírito Santo me dirigiu, ele falou: meu servo, fala acerca do contraste. Como assim o contraste, bicho? O que é isso? A diferença. Para você entender o que é a entrada do espírito maligno na vida de alguém, eu vou falar do contrário, né? Aqui na minha Bíblia, em Gálatas 5:22, nós... abra aí já a sua Bíblia, em Gálatas 5:22, e certamente o nosso Deus, ele vai falar contigo. Certamente o Espírito Santo, ele vai falar contigo. Gálatas 5:22. Como eu disse, né, vamos falar sobre o contraste, ou seja, o que acontece com a entrada do Espírito Santo na vida de alguém, né? O que acontece? Nós vemos ali os frutos do Espírito. Quem já achou aí na Bíblia, quem não achou, ou não está com a Bíblia fácil aqui, eu vou compartilhar contigo, né? Já estou colocando aqui na tela para a glória de Deus. E certamente o nosso Deus, ele vai te iluminar. Veja só. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Olha lá, ó. Veja só. Olha só. Mas o fruto do Espírito é amor, é gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão e temperança. Esses são os frutos do Espírito. Veja aqui, ó, com E maiúsculo. Com E maiúsculo. Olha só. Aqui é a minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Se tiver uma caneta aí fácil, eu vou te agradecer. Olha lá, ó. Versículo 22 aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja que o Espírito está com E maiúsculo. O que quer dizer isso? São os frutos do Espírito Santo, o Espírito de Deus, a presença de Jesus Cristo na vida de alguém. Esses são os frutos. Então, a entrada do Espírito, tem 3 tipos de Espírito, né? Não está dentro do tema, mas vamos, né, para falarmos do Espírito maligno, vamos entender os 3 tipos de Espírito. O primeiro tipo de Espírito nós já falamos aqui. É o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. É a manifestação do poder de Deus. Então, o primeiro tipo de Espírito é o Espírito do Senhor, é o Espírito Santo, a presença de Deus. Segundo tipo de Espírito, são 3 tipos, tá? 3 tipos. Segundo tipo de Espírito. O segundo tipo de Espírito é o Espírito humano. Eu e você, nós temos corpo, alma e Espírito. E o que é o Espírito? É a sua determinação. É a sua determinação. Quando a sua alma, seus pensamentos, sentimentos, vontades se inclinam para o Espírito, você faz a vontade de Deus.
quando se inclina para a carne, que é o oposto, você não faz a vontade de Deus. Então, para que você entenda as consequências, aí você precisa entender os tipos. E tem o espírito maligno, que são os espíritos das trevas, que são os demônios, que são aqueles que habitam em trevas, que são as trevas e que fazem as trevas. Então o que acontece? O que é a entrada? Acabei borrando isso tudo aqui. O que é a entrada de um espírito maligno na vida de alguém? O nome já diz, espírito maligno. Vamos fazer um contraste só dos dois? O primeiro, o qual nós falamos, Espírito Santo. Veja só, Espírito Santo nos leva à santidade. Espírito maligno nos leva à malignidade, ao mal, às obras que não são do Espírito. E quais obras, Bispo Evanilson, não são do Espírito? Bom, eu quero abrir aqui porque eu estou falando muito disparado, né? E eu quero aí que vocês façam uma pergunta aí, dentro do tema. Obrigado, meu amor, porque a água nessa live vai ser crucial. Calor demais. Glória a Deus, né? Glória a Deus por tudo. Glória a Deus por tudo. Se não tivesse calor, estaria frio. E glória a Deus também pelo frio. Perguntas? Boa noite, a paz, Darlene. Tudo bem com a senhora? Notícias aí do esposo, porque eu sei que Deus já fez, está fazendo uma obra maravilhosa, tá? Está nos joelhos aí esta causa e grande será o testemunho. Então aí pergunta, gente. Falei sobre os 3 tipos de espírito: Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, Espírito humano e Espírito maligno, que é o qual nós estamos abordando sobre a entrada, né, do Espírito maligno na vida de alguém, quais são as consequências. Então, nós vemos que o Espírito Santo tem os seus frutos. E o Espírito maligno tem os seus frutos? Sim, as obras da carne. As obras da carne abrem espaço, abrem acesso para a entrada. Mas não é sobre a entrada, não é sobre o acesso que nós vamos falar. E eu não vou estender muito essa live. Nós ainda temos que votar o tema de amanhã. Tá? Amanhã e sexta nós vamos ter todos os dias durante a semana, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Então, só aqui pincelando, porque isso pode ser um tema de outro dia. As obras da carne é que abrem a porta para que os espíritos malignos entrem. Existem duas entradas, podemos dizer assim. Como assim duas entradas? Duas fases da entrada. A fase ainda quando a pessoa não foi iluminada, ela não foi liberta, ela nunca foi livre daquele mal. E a fase a qual a pessoa foi livre e esse espírito maligno retorna. A Bíblia diz que ele traz 7 espíritos piores e o estado daquela pessoa se torna maior do que o primeiro. Então ele traz 7 espíritos malignos. Então são consequências mais agravantes ainda. Mas também eu não vou aprofundar. Estou pincelando para a gente chegar onde temos que chegar. E são todos outros temas que podem ser sugeridos, né? Aqui é o seguinte, vocês vão mandar os temas nos comentários. E nós vamos no dia seguinte aqui abordar os temas aí, para a glória de Deus, tanto aqui nessa rede social como na rede social vizinha, em nome de Jesus. Pessoal, deixe likes aí, né? Deixe aí estrelinhas aí, para a glória de Deus, para criarmos mais conteúdos como esse. Olha aqui, ó, a Darlene já tem testemunho, foi ontem a oração. O esposo já está reagindo bem e vai ser grande o testemunho. É essa a fé. É esse o nosso Deus. É por isso que Deus falou, meu filho, continua. Tá aí. É para isso. É para juntos estarmos aqui em oração e abençoando vidas. Preparem um copo com água. É estudo bíblico, mas vai ter oração no final. Olha aqui. Não é só eu para tomar café num calor desse, né? Olha aqui. Presente da minha digníssima.
Glória a Deus, foi dia dos namorados, né? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amanhã a gente põe das crianças, senão eles vão falar, eu mesmo. Essas xícaras eu uso só em ocasiões especiais, essa live, esse estudo especial. Então nós falamos sobre os frutos, o contraste aí sobre os frutos do Espírito. Veja lá, ó. Qual a função do espírito maligno? Para você entender as consequências. A função de um espírito maligno é auxiliar o diabo. Assim como os anjos auxiliam o nosso Deus, tem os anjos caídos, os demônios que auxiliam o diabo. Então o demônio, o espírito maligno, ele auxilia o diabo. E você sabe, né, você que já foi numa igreja, lê a palavra, você sabe que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então o espírito maligno, ele trabalha assim na vida de uma pessoa. Ele veio para matar, roubar e destruir. Saúde, meu bem. E ele torna a vida daquela pessoa uma vida deplorável. Uma vida deplorável. Veja que aqui o vídeo é sem corte, é na íntegra. É comum, gente. É sem muita resenha, porque nós estamos aprendendo junto. Glória a Deus. Juntos, né? Tem um S aí, se somos mais de um. O estado da pessoa, as consequências da entrada de um espírito maligno, é a vida daquela pessoa ficar de forma deplorável. Deplorável. A exemplo, nós vamos analisar lá em Marcos, no capítulo 5, a partir do versículo 1 até o verso 5, eu vou ler. Marcos 5, do verso 1 ao 5. Nós vamos falar sobre o endemoniado gadareno ou gerazeno, né? Depende da tradução bíblica, ou se você abre Mateus ou em Marcos, vai estar gadareno ou gerazeno, que é o mesmo lugar, né? Ali de Gadara, na terra dos gerazenos, havia um homem que vivia uma vida deplorável. Por quê? Os espíritos malignos invadiram a vida dele. Mas como foi, bispo? Por que foi? O que aconteceu? A Bíblia não fala sobre isso, mas fala o estado deplorável, que vai bem de encontro ao tema, as consequências. O que acontece com a vida de alguém que o espírito maligno entra? Primeiro, nós precisamos entender que tem castas, tipos de demônio. A Bíblia fala que tem demônios que só saem com jejum e oração. É outro tema. Aí já é outro tema também, né? Porque hoje o tema é as consequências, né? O irmão que pediu o tema frisou bem. Então veja só, as consequências da entrada do espírito maligno, ele se apodera, e dependendo da casta, ele rouba até mesmo a sanidade mental de alguém. Eu conheço aqui no bairro onde eu cresci e onde moro, um homem que ele falava umas 5 ou 6 línguas. Ele andava com um monte de papelão nas mãos e umas fórmulas. O homem era poliglota, falava 5 ou 6 línguas. Porém, ele foi tomado de uma forma tão intensa que a família levava esse homem para casa, dava banho, comprava roupas, e esse homem ele voltava de novo para as ruas, porque havia ali um espírito imundo, ou espíritos imundos, que tomava a vida desse homem. Então, por muitos anos e muitos tempos eu vi isso. E pessoas que eram próximas à minha família, conhecia a família desse homem, e sabia que ele tinha família, tinha posses, e em algum momento da vida dele o espírito maligno entrou. O mérito não é como entrou, são as consequências. Outra consequência da entrada de espíritos malignos, tem pessoas lá na Cracolândia, já fiz trabalho evangelístico aqui, em outros estados também, e quando você para conversar, muitos ali já foram obreiros, muitos ali já foram ministros da palavra de Deus, ministros de louvor. Em uma oportunidade, um evento que fizemos, nós fizemos um trabalho juntamente com os colaboradores da obra,
a qual o objetivo era trazermos moradores de rua para uma janta especial. E ali no meio tinha vários adoradores, e teve um que me importunou tanto, até eu dar uma oportunidade para ele cantar. Quando o homem abriu a boca, um talento extraordinário enterrado. Enterrado aonde? Nos vícios, no crack. Então muitos, a consequência da entrada de um espírito maligno é essa. Eu não estou dizendo, pessoal, que não haja libertação, tá? Porque de repente falar, o bispo está pregando e não fala da libertação. Eu estou obedecendo aqui um tema, que é as consequências da entrada do espírito maligno, tá? E se você tiver uma pergunta aí, já pode fazer, né? Na sequência estarei respondendo. Então vamos aqui à luz da Bíblia falar aqui do Gerazeno, né? Ou Gadareno. Diz aqui a palavra de Deus, ó. A cura do endemoniado Gerazeno. Olha aqui, ó. Entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao encontro um homem possesso de espírito imundo. Olha só. Espírito imundo e maligno é a mesma coisa. O qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, ou seja, esse homem era acorrentado, as cadeias, veja só, foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros, e pelos montes ferindo-se com pedras. Olha só a consequência na vida desse homem. O homem vivia nu, a Bíblia fala sobre isso, né? Sem roupa, despido. Ele andava de dia e de noite, né? Eu não sei aonde foi ou por que foi que o espírito imundo entrou na vida dele. Não é esse mérito e sim as consequências. Mas veja, alguém que deixa sua casa para morar no cemitério, essa pessoa está em sã consciência? Veja só, alguém que anda na rua despido, está em sã consciência? Eu já vi, na verdade não só uma vez, eu já vi. Lembra, recorda-se daquele homem no posto de gasolina desnudo? Sim, e uma semana antes nós vimos uma mulher. Não foi isso? Eu já vi com meus olhos 2 casos desses na região central ali de São Paulo, que a pessoa estava despido, tirou a roupa e estava ali. E olha a situação desse homem aqui. Andava nos sepulcros de dia e de noite clamando, e fora de si, totalmente fora de si. Essas são as consequências. E a Bíblia diz que com pedra ele se retalhava. Estamos falando de algo que aconteceu há cerca de 2020 e poucos anos atrás, tá? 2020 e poucos anos atrás, na época em que Jesus ele andou sobre a terra em figura humana. E hoje, as pessoas acometidas por um espírito maligno, não com pedras, porque hoje tem lâminas, hoje tem facas, hoje tem agulhas, uma caneta pode ser um objeto de perfurar. Pessoas ainda se retalham, porque essa é a dor da alma a qual a pessoa sente. São consequências. Pessoas que se automutilam, pessoas que tiram a própria vida, pessoas que enveredam em um vício como, enfim, de inúmeras drogas, que se eu for falar aqui tipos de droga, eu não paro hoje. Pessoas que esses espíritos, os quais se apoderaram da vida dela, levam essas pessoas a andar a cada vez mais com mais pessoas, com outras pessoas que estão aí enfrentando a mesma situação ou semelhante. E o que acontece? O mal se junta ao mal e as consequências é o mal. A pessoa, não que a pessoa seja má, mas
a ação daquele espírito maligno na vida daquela pessoa faz com que essa pessoa ela possa viver assim. Então as consequências são desastres. O diabo veio para roubar, matar e destruir. Ele quer destruir a alma daquela pessoa, os sonhos. E muitas das vezes a sensação é que está tudo bem. A pessoa pensa, né? A pessoa pensa que está muito bem, muito bem. Porém, a consequência de pura e total destruição. Tamanha destruição que veja só as consequências. Ao libertar aquele homem, eu vou resumir aqui, vou para o versículo 13 aqui. Ao libertar aquele homem, Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos. Olha só. Jesus o permitiu. Então, saindo o espírito imundo, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou o despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Veja só, aqueles espíritos malignos eram tão terríveis, que ao entrar nos porcos, os porcos se mataram. Os porcos não resistiram aos demônios que estavam naquele homem que vivia clamando nos sepulcros. Olha só as consequências. Então, por isso que devemos buscar estarmos cheios do Espírito Santo. Agora é um conselho, né? Não está nem dentro do estudo, devemos ser cheios do Espírito Santo, buscar isso, para não dar espaço para o mal. E aí nós temos lá em Atos capítulo 16, no versículo 16, sobre uma jovem que estava sendo escrava, na verdade. Sendo escrava pelo seu senhor, o qual tinha poder sobre ela. E ali ela estava possessa de um espírito de adivinhação. E por que não dizer, o exemplo dessa jovem na Bíblia em Atos 16 ilustra isso. Mas o porquê não dizer que muitos e muitas são levados escravos nos dias de hoje por espíritos malignos que levam a pessoa para a prostituição, a vender o corpo, outros a traficar, outros a fazer a obra do maligno, que é matar, roubar e destruir. Atos 16 diz aqui, ó, acompanhando aqui a palavra: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grandes lucros aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora saiu. Veja só, havia um espírito ali que fazia com que aquela jovem fosse uma escrava. Uma escrava ali dessa prática, né, de adivinhação. E a mesma estava ali cativa. E, para a glória de Deus, coração de Paulo, ela foi liberta. Agora eu quero te chamar a atenção, o Espírito Santo falou ao meu coração sobre isso agora. No vídeo anterior, nós falamos que Pedro e João estavam subindo para a oração. E no momento que eles subiam para a oração, aquele homem ali necessitado pede uma esmola e eles profetizam. E aquele homem recebe a maior riqueza, que é os movimentos e os pés firmes para voltar a andar, a caminhar. Aliás, para voltar não,
para iniciar, porque ele era coxo desde nascença. Então veja só, o que temos aqui em comum, o Espírito Santo me revelou isso agora. Tanto Paulo e Silas estavam indo para quê? Para orar no templo, quanto João e Pedro estavam indo para oração. Olha só, como que se você for uma pessoa de oração, Deus ele vai colocar pessoas nos seus caminhos. Você não vai precisar ir tão longe não. Tem pessoas aí do seu lado precisando de ajuda. E compartilhando esse vídeo você pode ajudar essas pessoas. Deus vai colocar pessoas aí perto de você, nos seus caminhos, para que você possa ajudar essas pessoas. Então as consequências, voltando aqui ao nosso tema, as consequências da entrada de espíritos malignos na vida de uma pessoa é destruição. É destruição, é caos, é grande sofrimento. Alguma pergunta? Alguma pergunta aí? Eu gostaria que vocês interagissem. E eu gostaria que alguém sugerisse o tema de amanhã. Vamos lá, gente. Qual o tema? Nós vamos estudar. Lembrando que é um desafio. Eu tenho algumas horas de um dia para o outro para estudar o tema e trazer. Espero que através desse vídeo aqui a sua vida tenha sido abençoada. E que você, ao compartilhar, deixe o seu like e compartilhe. Você venha também abençoar a vida de outras pessoas com seu compartilhamento, né? Deixa aí nos comentários então um tema, né? Deixa aí um tema nos comentários que nós vamos, para a glória de Deus, abordar esse tema na próxima live, que no caso é amanhã, no próximo vídeo, qual estaremos aqui colocando para a glória de Deus. Já tem aí um copo contendo nele água. Nós vamos aí orar. Eu quero abençoar o copo com água, em nome de Jesus. E eu quero que você também se inscreva nessa página. Se você não é inscrito, inscreva-se aí agora na página, né? Já deixa aí, né, as notificações. Fique atenta aí, para que a cada vídeo que entrarmos aqui, você venha ser alcançada pelo poder do Espírito. Vamos lá então, qual vai ser o tema de amanhã, para a glória de Deus? Oremos, enquanto vocês aí colocam o tema, ou alguma consideração, alguma pergunta, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estão, meu Deus, copos, recipientes contendo neles água. Água, meu Deus, que representa a Tua palavra, que representa o refrigério, que uma vez abençoada e consagrada, é um instrumento, um elemento de milagres. E é assim, meu Deus, que eu consagro e abençoo esta água, para que venha ser ela um instrumento de milagres. E ao beber dessa água, essa vida venha ser abençoada pelo Teu Santo Espírito. Obrigado, poderoso Deus. Obrigado pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, por ter nos abençoado com a direção desde o tema até o estudo e a conclusão desse estudo, aonde a base é a Tua palavra. É a Tua palavra que subsiste, que criou todas as coisas e tem poder para trazer existência aquilo que não existe. Meu Pai, livra das consequências, meu Pai, da possessão, isto é, livrando, meu Pai, essa família, essa pessoa, o ente querido que está sendo apresentado, da possessão. Que venha ser, meu Pai, repreendido todo o mal, toda investida maligna contra essa vida, contra esse lar, e que a Tua presença possa, meu Pai, permanecer, que a Tua presença possa, meu Pai, se perpetuar nessa vida. É o que nós pedimos, em Teu nome abençoamos o copo que contém nele água, abençoando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
E você que crê, diga amém. Toma posse aí para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. A sua vida está abençoada. O poder de Deus está sobre ti, para a honra e glória do Senhor. Nós vamos encerrando aqui então. Eu vou aguardar o tema nos comentários. Haverão mais comentários aí, né? Para a glória do Senhor. E anunciaremos aqui na publicação da página, tá? O próximo tema de amanhã às 18 horas. Beijo no coração, fique na paz de Cristo, em nome de Jesus.